Então eu queria saber qual é o problema, que a gente trabalha a mesma coisa, faz o mesmo serviço, trabalha na mesma sessão e ganha menos do que o homem, sendo que a gente trabalha a mesma coisa. E a gente ganha, que nem eu mesmo, tô com 5,88 e os homens estão com 8 e pouco. Por quê? Durante décadas, o ABC Paulista foi um dos centros mais importantes da indústria brasileira. As fábricas moldaram a economia local, a vida urbana e o cotidiano de milhares de famílias. Quando contamos a história da luta sindical, muitas vezes ela aparece como uma história única, como se todos estivessem no mesmo lugar e nas mesmas condições. Mas existe um recorte que muda completamente esse enquadramento, o recorte de gênero. Este documentário olha para o sindicalismo da ABC do ponto de vista das mulheres, trabalhadoras que atuaram na produção, sustentaram suas casas e também ocuparam e disputaram espaço dentro da organização coletiva. A história da luta sindical por melhores condições de segurança, salário e direitos costuma tratar esse movimento como um bloco homogêneo, como se todos compartilhassem das mesmas experiências. Mas antes mesmo de falarmos de classe, é impossível ignorar o viés de gênero presente na trajetória das pessoas que participaram desse processo. Para as mulheres, a luta dentro do sindicato foi marcada por uma dupla batalha, a da fábrica e a de casa. A entrada da mulher no mercado de trabalho não foi acompanhada por uma redistribuição das tarefas domésticas. A dupla jornada ficou quase sempre sobre sua responsabilidade, somando um volume de trabalho muito maior do que dos homens. A gente tem tanto a Beth Lobo falando sobre isso, né, que ela é precursora dessa provocação que a classe operária tem dois sexos, que foi um livro que foi um movimento de mulheres que me indicou quando eu estava começando a minha pesquisa. E tem também a fala dessas mulheres que eu conversei. Sim, se você falar assim, olha, um processo natural. Não, natural era o quê? Ter 12 anos para casa da família, trabalhar de babá, trabalhar de doméstica, né? Sim. Então, enquanto na roça tinha aqueles cuidados maternos e cuidado da rotina para que a vida acontecesse, dos filhos e da comida e do roçado da casa, você, quando chega na cidade, né? Porque eu estou falando do campo, porque essa é a origem comum. As mulheres, elas também vão cuidar. Então, elas vão ser babá, elas vão trabalhar na casa da portuguesa, sabe? Vão fazer atividades nesse sentido. Além dessa dupla jornada, muitas mulheres ocupavam funções que exigiam qualificação profissional, mas ainda assim recebiam salários menores do que os dos homens, que faziam exatamente o mesmo trabalho. Elas dizem, mas uma delas, eu era prensista, Anice. Ela querendo dizer que era uma atividade que não era tão desqualificada assim. Os homens que tinham que fazer, ela fazia. Mas aí a equiparação salarial veio junto? Não. E os números mostram isso com clareza. Em 2016, as mulheres brasileiras dedicavam 73% mais horas do que os homens aos cuidados e afazeres domésticos. Se a desigualdade já era tão grande há poucos anos, imagine nas décadas de 70 e 80, quando essa distância era ainda maior e se refletia diretamente no mercado de trabalho. Porque a mulher, ela trabalha em casa, a mulher trabalha no trabalho, a mulher tem que cuidar do filho, a mulher tem que cuidar do marido, ou a responsabilidade de estar com a família. Se não é estar com a família, estar com o pai, estar com a mãe, né? Ou de estar ali, de repente, vocês como universitária, pensando no estudo, ou se está num relacionamento, ou se não está, se eu não estou num relacionamento, a sociedade me cobra, não sei. A gente sempre está numa cobrança muito grande, né? Nós mulheres como um todo, a gente vive numa cobrança até internamente, né? Isso nos cobra uma cobrança psicológica muito grande. E a gente nunca nos coloca como prioridade. A violência contra as mulheres também atravessava tanto as empresas quanto os sindicatos. Ela aparecia de forma explícita, como assédios e agressões, e também por meio de mecanismos estruturais e simbólicos que limitavam a sua participação.
No ambiente de trabalho, isso se manifestava em diversas formas de opressão, perseguição e assédio, inclusive contra mulheres que já tinham atuação sindical. Podemos citar assédio sexual e moral cometido por superiores, perseguição por participação em congressos, tortura psicológica como violências constantes e restrições para ir ao banheiro, e exigências humilhantes como ter que pedir absorvência ao encarregado para que os chefes controlassem se as trabalhadoras estavam grávidas ou menstruadas, restringindo seu uso para não perder a produção. Há questões específicas. Uma que é um clássico, que todos nós sabemos, é a questão da creche, né? Tá. Mas tem também as questões assim, aí as idas ao banheiro, porque a mulher tem ciclo menstrual, por exemplo. Sim. São necessidades diferentes da do homem, Sim. né? A questão de que nós estamos numa sociedade, acabei de falar, a maioria vindo do campo, com um sistema patriarcal, né? Como é que eu vou deixar minha mulher de noite trabalhar na fábrica? Mulher trabalhando, voltando tarde? Controle do homem nisso. Controle do homem sobre o corpo da mulher. A violência doméstica também atravessa a vida profissional. Em um país tão violento com as mulheres, muitas trabalhadoras reagiram à luta enfrentando inclusive o risco do feminicídio. Nesse mundo que nós estamos, se os homens parissem, a questão do aborto já estava legalizada. Se os homens parissem e fosse mãe, né, a gente não sofria tanta violência que a gente sofre, né? É muito triste a gente todo dia chegar em casa e ver essas notícias nos jornais que mais uma mulher foi morta, mais uma criança foi violentada e é violentada dentro do seio da sua casa, não é na rua, no seio da sua casa. No ambiente sindical, a violência aparecia na forma de machismo estrutural e exclusão simbólica. Muitas mulheres até ocupavam cargos nas diretorias, mas não tinham acesso real às decisões políticas. Havia quem dissesse que as mulheres estavam ali apenas para balançar as cabeças nas decisões tomadas pelos homens. E quando elas adotavam uma postura contestatória, eram chamadas de briguentas, um rótulo pejorativo, enquanto a postura masculina era vista como combativa e positiva. E a gente conhece outras mulheres da luta e a gente tem que sair desse lugar que colocam a gente, que a gente briga, que a gente, sabe, a gente fica disputando. A gente não disputa espaço. A gente tem que saber a gente pode pensar diferente, tudo bem, sabe? Que a luta é essa, a luta é a gente, sabe? Eu não preciso pensar igual vocês, você pode ter seu ponto de vista, eu posso ter o meu, mas o nosso objetivo é só um, sabe? Que a gente tenha a nossa emancipação, que a gente possa, sabe, viver livre, sabe? Que a gente possa ser o que a gente quiser, mas ser respeitado. É isso que nós mulheres metalúrgicas, nós lutamos pelo respeito dentro dessa casa. Até mesmo os direitos básicos, como atendimento médico em situações vulneráveis, precisavam ser disputados. A médica que nós temos médico dentro da fábrica, né, 2 vezes por semana. A médica não queria atender a pessoa que estava passando mal. Lá vai a gente falar com o superior. E aí ia parar na sala do gerente e a doutora falava, mas você não entende? Eu falei, não entendo mesmo. Eu não fiz medicina, eu fiz medicina da senhora. Eu sinto a dor porque a solidariedade da minha companheira está aqui, o líder. Mas elas não precisam de advogado, você está sendo advogado. Não sou advogada, eu sou representante delas. Né? Então, assim, sempre esse confronto com a liderança, com quem quer que seja, mas no sentido de dar voz a nós, né? A hostilidade no sindicato também se manifestava por meio de piadas e fofocas, sustentadas pela ideia de que a militância era coisa de homem. Casos extremos de violência marcaram essa história, como o feminicídio de Maria Elizabeth Rosa Pereira, vice-presidente de um sindicato, e o assassinato de Margarida Alves nos anos 80, em razão de sua luta. A participação das mulheres no sindicalismo brasileiro está profundamente ligada ao período de redemocratização e ao surgimento do novo sindicalismo, no final da década de 70 e início dos anos 80. Durante o regime militar, as questões de gênero foram muitas vezes colocadas de lado, diante da luta maior pela democracia. A campanha pela anistia, por exemplo, foi iniciada por mulheres, organizadas no movimento feminino pela anistia. Com a redemocratização, novos grupos ativistas surgiram e abriram espaço para pautas de direitos sociais e políticos,
incluindo o direito das mulheres. O novo sindicalismo, muito forte no ABC paulista, resistia ao modelo de acumulação capitalista e abriu as portas para discussões que incluíam não só as relações produtivas, mas também as reprodutivas. Na década de 80, emergiram novos movimentos sociais, entre eles o feminismo. Com toda essa luta, a gente vai se envolvendo com os movimentos sociais. Com os movimentos sociais, a gente vai conhecendo outras mulheres e tudo que a gente vai quando a gente fala, vou desistir, quando a gente olha com a Luísa Erundina, não dá pra desistir. Quando a gente olha com uma mulher como aquela, não dá pra desistir. As mulheres passaram a se organizar de forma autônoma, inserindo suas reivindicações nas pautas das empresas. O direito à creche, a licença maternidade, o afastamento por violência doméstica e a luta contra o alto custo de vida. Então nós nos preparamos. E como nós nos preparamos? Nós fizemos ensaios. Nós imaginamos, nós colocamos nos colocamos na mesa, ficava umas meninas eram os patrão e nós éramos os trabalhadores. Com o corpo técnico do sindicato, né, a formação, o DIESE, os advogados, nós ensaiávamos ali. E nós, simulava que nós estávamos na mesa de negociação. E ali nós, praticava, para quando a gente estivesse na mesa de negociação, acontecendo, nós estávamos ali preparados. Pegamos pautas, né, inerentes da mulher, né, infelizmente ou felizmente, questão da creche, né, então nós pegamos a questão da creche, a questão da licença maternidade de 180 dias, que é algo sólido na nossa categoria, nós temos isso, não com 100%, mas 70% da nossa categoria, nós temos a licença maternidade de 180 dias, nós temos também a questão da mulher poder ficar 30 dias ausente do seu posto de trabalho quando ela sofre violência doméstica. Nós conseguimos isso também em convenção coletiva. Isso luta das mulheres, mas com os homens junto. Era incrível, gente, quando a gente colocava as nossas pautas e aí quando a gente nós tínhamos a oportunidade, a gente levantava o dedinho para falar das nossas pautas, quando a gente começava a ir os homens também, junto. Nossa, que legal, defendendo junto, isso, junto com a gente. Então era super bacana isso, né? E a gente falava dos outros temas também, sabe? Dos outros temas que não era só inerente às mulheres, mas dos outros temas que é inerente à classe trabalhadora. O marco pioneiro da luta feminina no
se manifesta na exclusão das mulheres dos espaços de poder, na violência simbólica que desqualifica sua militância e na permanência da dupla jornada. Muitas vezes, questões sociais e condições de trabalho são consideradas menos importantes do que salários e participação nos lucros. Isso fazia com que Não, isso não acontece. Para o futuro, é fundamental que os homens reconheçam sua responsabilidade nesse processo. A ausência masculina no espaço doméstico é uma das raízes da inserção excluída. As trajetórias futuras precisam ser ousadas. Buscar a paridade de gênero, ampliar a liderança feminina e incorporar pautas como antirracismo e justiça fiscal. O reconhecimento e a identidade são fundamentais nessa luta. É necessário combater a invisibilidade e a desvalorização de características associadas ao feminino, como o cuidado e a sensibilidade, que muitas vezes são vistas como incompatíveis com cargos de liderança. O desafio está em ressignificar essas características, permitindo que mulheres liderem sem precisar assumir posturas masculinas para serem respeitadas. A teoria de Nancy Fraser aponta 3 dimensões essenciais para superar a desigualdade: redistribuição, reconhecimento e representação. Essas 3 frentes são fundamentais para superar o machismo estrutural e a inserção excluída no movimento sindical. A redistribuição busca garantir condições materiais e autonomia econômica. O reconhecimento combate o patriarcado e a esfera simbólica. E a representação garante presença real das mulheres nas decisões políticas. Mesmo com cotas, a representação ainda enfrenta barreiras, porque os homens tendem a monopolizar as tecnologias de poder. A presença feminina na mesa de negociação é essencial para que cláusulas sociais não sejam tratadas como secundárias. Portanto, a luta exige ações transformadoras, paridade de gênero, integração de pautas antirracistas e combate à desigualdade em todas as suas dimensões. Eu acho que nós dentro dessa engrenagem, que a gente se vê como uma engrenagem, nós somos apenas mais uma engrenagem nessa sociedade. Para que nosso povo, tenha dignidade.